boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Nosso debatedor é o advogado Vanderlei de Mello. Doutor, uma boa tarde, sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Natália. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Hoje eu estou de terno mais claro, né? Chiquérrimo. Porque eu sempre cansei de ser chamado de El Mafioso, então hoje eu vim com um terno mais claro. Espero não continuar El Mafioso. Mas um abraço de hoje eu quero mandar para os meus amigos lá do Vivaldinos, da Vivaldi, lá na Cascatinha, a Janaína Cesário, a Aline, minha secretária, que é a porta-bandeira do Vivaldinos, e hoje a audiência lá está total. Obrigado, gente. Um abraço a vocês. Mandar um abraço então para o pessoal da Vivaldinos, da Vivaldi, o meu em Tricampeão. Tricampeão, o meu em especial então vai para a tia Celeste. Na verdade eu a chamo de tia porque ela foi minha primeira professora. Então eu digo a ela que eu sempre vou chamá-la de tia e ela disse que é um prazer. Então um beijão para a tia Celeste, que também é da comunidade da Vivaldinos da Vivaldi. E também quero mandar um abraço para o Jair Marciano, que com certeza está ligadinho. Hoje já pediu para a gente mandar um oi para ele, então mande um oi também, doutor. Um abraço para ele lá, muito obrigado pelo carinho. E a gente fica satisfeito porque a gente anda na rua e as pessoas vêm comentar, né? Aliás, Natália, nós aqui podemos agradecer a grande audiência, porque a gente sente essa audiência quando anda na rua, né? E eu quero agradecer o carinho, o comentário. Como é que chama você, o Marciano? Jair Marciano. Jair Marciano, um abraço a você. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, da atenção. E, olha, pode contar sempre com a gente aqui. Doutor, então hoje vamos para mais um assunto polêmico? Vamos, e hoje está polêmico mesmo. Bom, o anúncio sobre a possibilidade do fim da banda larga ilimitada está tirando o sossego de muitos usuários da internet. As operadoras querem cobrar quando o usuário atingir uma cota mensal, mas elas não explicam quanto vai custar esse serviço. Acompanhe. As fotos são de qualidade e na rede elas ficam pesadas. Cada imagem em alta resolução consome dados da internet banda larga do Amauri. Até então isso não era problema, mas com a proposta das operadoras de colocar limites no uso de dados, a coisa começa a complicar. A minha grande preocupação é limitar a quantidade de fotos que a gente possa enviar para um determinado cliente. Antes era simples. O cliente pagava uma mensalidade fixa para usar a internet à vontade com uma velocidade pré-determinada. Mas agora as operadoras querem adotar o sistema de franquias, como acontece na internet móvel. Quando o usuário atinge um limite de dados trafegados na rede no mês, a empresa reduz a velocidade de navegação ou simplesmente corta o acesso. Quem quiser mais vai ter que pagar a parte. Se a internet vir acontecer que eles estão falando que vão ter que cobrar a parte, aí realmente a gente vai ter que repassar, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. E o hábito de assistir a vídeos pela internet e baixar arquivos está na berlinda nessa jogada. Veja só, imagine que seja oferecida uma franquia de 10 GB de tráfego por mês. Cada vídeo de alta resolução consome, em média, 2 GB. Você poderá ver no máximo 4 horas de vídeos. Também seria complicado usar plataformas de ensino online. E não daria mais para baixar jogos de última geração. Cada game pesa de 15 a 50 GB. A ideia de colocar um freio no uso da internet causa tanta polêmica que a Anatel determinou um prazo de 90 dias para que as empresas criem ferramentas para o usuário poder ver o seu uso e ver também quando a franquia está no final. Dentro desse prazo, as empresas estão proibidas de cortar o serviço ou diminuir a velocidade. Para o Procon da Assembleia, o prazo não é suficiente para resolver a questão. A internet é acesso à cidadania pela Lei do Marco Civil da Internet. Então, no meu ponto de vista, a Anatel está apenas preparando informações para que o consumidor sofra com esse impacto daqui a 90 dias. Mas esse especialista em inteligência digital alerta que não há como fugir da limitação. Basta fazer uma analogia com um cano de água. Se você tem um cano de água, ali não vai passar mais água do que é possível e permitido dentro daquele cano. Logo, eu não tenho como oferecer nada infinito, nada ilimitado. Infinito, único e exclusivamente Deus, e fora isso, também se enquadra a internet. E não é possível chegar a uma internet excessivamente rápida, sem nenhum tipo de limitação aos usuários, a um preço que a pessoa física e a pessoa jurídica, no padrão brasileiro, tem a condição de pagar. Para ele, o grande problema na proposta é a falta de transparência no novo modelo. O mercado vai se regular sozinho, mas a gente tem que aproveitar esse momento para poder deixar a relação transparente e fazer com que eu compre e receba o que comprei. E aquele que ofertou
entregue o que se comprometeu a entregar. A Anatel vai disponibilizar e pedir às operadoras que entreguem para o consumidor mecanismos que eles possam calcular o uso da internet. Isso aí não é um favor, isso é um direito do consumidor, para que ele possa se conhecer, ter o seu perfil e ali preparar a situação. Agora, suspender e abaixar a velocidade é completamente ilegal, isso vai gerar um enriquecimento ilícito para a empresa. Então, percebeu isso, denunciou os PROCONs e nós, como órgãos de defesa do consumidor, vamos tomar as providências para que essa situação seja suspensa de imediato. Então participe com a gente. Você viu na reportagem que as operadoras querem estipular, né, uma cota de uso de internet, assim como já acontece com a internet do celular. Quando o usuário atingir uma cota mensal, as operadoras querem cobrar a mais, mas não explicaram ainda, como eu disse logo ali no início, quanto vai custar esse serviço. E aí eu gostaria de saber de você aí de casa, se você é a favor ou contra essa medida. Você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, o nosso WhatsApp, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/pontodevistatv. Então lá nós temos uma foto com a enquete, você pode deixar nos comentários ou mandar uma mensagem, ou também pela página do Facebook da TV Poços, facebook.com/tvpocos, o mesmo esquema, temos uma foto, você pode deixar o seu comentário e ainda nos enviar uma mensagem. Então, mais um assunto polêmico para a gente iniciar a nossa semana, né, doutor? Mais uma vez, acredito que nós temos os direitos dos consumidores sendo aí, mais uma vez, desrespeitados. O que o senhor pensa a respeito? Natália, vamos começar pela agência reguladora. Desde 94, e olha que as agências reguladoras passaram a ter uma definição melhor no ano 2000, mas de 94 a 2000 já vinha essa ideia de fazer a internet ilimitada, vendia, por exemplo, 15 gigas, e você receberia os 15, coisa que não acontece hoje. Quem regulamenta? E a Anatel deve regulamentar, mas a Anatel, que é uma autarquia que foi criada para defender o consumidor, está defendendo o governo e defendendo as grandes empresas de telecomunicação e acabou prejudicando todo mundo. Agora, a verdade, gente, a quem interessa isso? Quem é o grande que sai beneficiado dessa história aí? Eu vou mais longe, a TV aberta é um deles. Porque a TV aberta está perdendo espaço. E perdendo para quem? Para a internet. Quando você limita a internet, a pessoa vai voltar a assistir o filme que hoje está baixando lá na televisão. Então, que a televisão está perdendo espaço, está. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você pega a Anatel, a ANA, a Anvisa. São agências reguladoras. A Anvisa ainda acredita um pouco nela ainda. Mas sinto muito não falar o mesmo da Anatel, da ANA, da ANEEL, que é da energia elétrica, porque foi criado isso aí, Natália, para defender o consumidor. Está na definição da lei. Se você olhar lá, toda agência reguladora é uma autarquia e que tem finalidade de proteger o consumidor, está lá na sua origem, principalmente de 2000 para cá. Eu coloquei hoje, Natália, na minha página Vanderlei de Mello TV Poços, está lá, Vanderlei de Mello TV Poços, procure. Eu coloquei essa resolução na íntegra, essa que está aí na sua mão. Coloquei ela na íntegra. Você vai ler que foi feito, Natália, com a intenção de proteger o consumidor. Então essa resolução está na íntegra. Então o que acontece? Você compra 15 GB, recebe 7, 8. Para quem você reclamar? Para ninguém. E diz a lei que tem que produzir pelo menos 70%. Uai, 70% de 10 são 7. Alguém pode dizer para mim que recebe 7 de 10? Porque eu não consigo receber. Outra coisa, se quer limitar então, mande para mim. Olha, você tem direito a 15, você já gastou 13, então faltam 2, se cuida. Não é chegar e cortar. Isso pode dizer que a resolução determina, entre as condições, que faça um aviso ao consumidor da quantidade contratada, do que ele está recebendo, de quanto ele gastou. Pelo outro lado, Natália, vamos pensar, não é minha linha de pensamento não, viu?
não representa o meu pensamento. Eu sou a favor do consumidor. Mas, então vai fazer o seguinte, vai ser igual a energia elétrica. Você gasta à vontade e paga a conta. Mas nem energia elétrica você pode gastar à vontade. Há um sensor aí de quantidade que se perde, economia, senão amanhã vai faltar. A internet é um bem limitado. Estou fazendo aqui o papel do advogado do bandido. Mas é para dizer que também não pegamos um lado só. Ah, mas vocês são parciais, pegaram um lado só. Não. Aqui, do ponto de vista, nós respeitamos todos. Se alguém ligar para cá, falar, não, mas tem que ser limitado mesmo, nós vamos respeitar. Não representa minha linha de pensamento eu dizer que realmente isso pode acontecer. Como foi dito pelo senhor advogado que falou ali, eu concordo com ele. Isso aí é um bem finito. Você não pode usar do jeito que você quer também. Mas então, me dê condições claras. Cumpra o que está na resolução dele mesmo. Depois eu pedi para a Natália ler para vocês a resolução e já está na minha página. Vanderlei de Mello TV Posse, você lê na íntegra, ela é um pouco extensa. Eu só trouxe o preâmbulo aqui para a Natália ler para vocês. Mas não representa minha linha de pensamento, mas tem que pensar assim, é um bem limitado. Mas então eu quero regras claras. Então a Anatel vai dizer assim, Vanderlei, você tem 15 gigas, você vai gastar, quando gastar 13, vai receber um aviso. Não é simplesmente cortar a minha velocidade ou cortar o meu fornecimento, o que é pior ainda. Então, na primeira parte da minha primeira participação, eu digo o seguinte, eu sou contra a regulamentação e sou contra a limitação. Vamos aguardar a evolução do programa. Vamos lá, doutor. Primeiramente, sobre essa clareza, eu acho que fica muito claro que nós não temos essa clareza. Se você for ler qualquer matéria a respeito desse assunto, você vai pagar mais quanto, enfim, não há nenhum parâmetro que diz quanto a pessoa vai pagar a mais, a menos, enfim, nós temos essa situação. Outra questão que eu acredito que não dá para limitar esse serviço, apesar que eu acredito que nós vamos caminhar para a limitação, sim. Não dou 90 dias para isso. Mas não concordo com essa limitação, porque você tira a possibilidade da pessoa utilizar a internet da maneira que ela quiser. Ela pagou por aquilo e ela utiliza da maneira que ela quiser. Se ela quiser assistir filme no Netflix, se ela quiser baixar vídeos na internet, se ela quiser deixar a televisão de lado e ficar só com a internet, é a possibilidade dela e a possibilidade que ela tem. Quando o senhor falou sobre a questão da TV, eu concordo plenamente. Hoje, as pessoas estão migrando para a internet. Tanto é que quando você faz um estudo sobre TV aberta no Brasil, se você quer manter a audiência da TV, você tem que, de alguma maneira, incluir a internet nesse processo. Então, a pessoa ela vai assistir a TV e vai interagir. E ela vai interagir com você através de qual meio? Da internet. É algo que nós já fazemos aqui. Nós estamos aqui, né, numa TV e as pessoas estão participando com a gente através da internet. Não podemos vê-la como um inimigo, e sim trazê-la para o nosso lado. Então, como juntar a TV com a internet? Nós vemos, e isso eu estou falando, não estou falando das TVs educativas, que fique bem claro, mas hoje nós temos na TV aberta uma programação muito ruim. Se você for analisar, a TV aberta, ela é muito ruim, nós temos programas ruins, você não tem uma programação que atende toda a população. E aí a pessoa vai lá, paga uma mensalidade, compra um Netflix, utiliza a internet e não assiste mais a TV. E ali ele vai assistir o filme que ele quer, a série que ele bem entende, e isso fica muito aberto e é uma ameaça para a TV aberta. Então, de certa maneira, como nós falávamos, parece que a agência reguladora, ela não está do lado do consumidor, ela está muito mais do lado das grandes empresas que ganham com isso, e mesmo as grandes empresas de televisão e também das empresas, das operadoras. Agora, quando o senhor falou sobre outro assunto, que é a questão da venda dos pacotes. Então, eu compro um pacote de internet na minha casa com velocidade tal, eu pago por mês corretamente, mas a velocidade nunca chega. Você reclama com a operadora e você não tem uma resposta. Aí você diz que vai falar com a Anatel, eles tentam resolver o seu problema, porque as operadoras também têm medo da Anatel. Mas nunca é resolvido o problema. Eu, na minha casa, nunca tive a internet pelo o que eu paguei exato. Então, existe esse problema, não há clareza, e eu acredito que o consumidor está perdendo cada vez mais. Isso, sem contar, doutor, que a internet do Brasil é uma das piores do mundo. Hoje, o nosso acesso à internet, primeiro que a população, não é toda a população que tem acesso à internet, a gente começa por aí, e a nossa internet é de péssima qualidade.
Natália, os advogados trabalham com o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Hoje não tem mais papel, hoje você faz sua petição, vai pelo processo judicial eletrônico, recebe o despacho eletronicamente, papel praticamente acabou. Então, nós advogados, por exemplo, temos que mandar arquivos, mandar às vezes fotos, e a foto tem que ser de alta resolução, como falou bem na matéria ali. Então, você veja que situação nós estamos. Você manda uma foto hoje de boa resolução, você usa 2, 3 gigas, num total de 10, no meio do mês você está sem condição de trabalhar. É que o rapaz falou, tem que repassar até o custo, aí se for pagar apartado. Mas a pergunta é, pagar quanto? Qual é a diferença? E outra coisa, quando eu não receber o que eu comprei, eu disse, eu pago 15 gigas no meu escritório. Eu nunca vi 10. Nunca vi 10. Já cansei de reclamar, já cansei de brigar, não adianta. Não recebe, pronto. Aí vem e diz, nós estamos seguindo a lei. A lei é bem clara, 70%. Mas às vezes nem 70% chega. Então, agora se for da TV aberta. Olha, me desculpe, não é nada pessoal. Mas aguentar um Faustão a vida inteira, não dá. Então, o que o povo faz? Vai para Netflix e assistir filme lá no computador. Por culpa de quem? Da própria TV aberta. E, no entanto, eles querem culpar que o consumo da internet está acabando com a televisão aberta. Ué, então faz igual a TV educativa. Põe uma programação boa que todo mundo goste. A audiência da TV educativa cresceu 17% em 2015. Por que cresceu 17% em 2015? Primeiro porque ela melhorou. Mas também a Globo, a SBT, a Record devem ser meia-culpa de mudar a sua programação. Eu, por exemplo, acompanho muito a TV educativa e tinha um programa apresentado aqui, é o Metrópole. Eu não perdi aquele programa, era uma das maiores audiências aqui de Poços de Caldas, era o Metrópole, aqui da TV Poços. Por quê? Porque era um programa instrutivo, trazia coisas. Aí o pessoal da Globo começou a perceber, começou a mudar a programação dela. Porque a TV educativa, a TV que hoje se propõe a fazer com ensinamento, ela não perdeu audiência, ela cresceu 17% em 2015. Agora, por que será que as grandes perderam? Perderam porque a programação é ruim, porque o assunto não muda. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir o Silvio Santos, mas estamos há 50 anos assistindo o mesmo programa do Silvio Santos. Não muda, é aquilo e pronto. Então, de qualquer forma, não sou contra o programa não, gente. Eu estou dizendo que há 50 anos não muda. Como a Globo é a mesma coisa. E vem reclamar depois da internet. Ah, uma coisa, Natália, também, você sabia que essas grandes empresas, às vezes, são acionistas de muitas empresas de internet aí, justamente para colocar cabresto na internet. Isso aí tem tudo a ver com TV aberta. Se alguém te achar o contrário, pode vir aqui falar, eu escuto. De qualquer forma, a resolução traz panos claros. Natália, podia você que leia esse trechinho da resolução aí, que é muito importante para quem está em casa. Preste atenção, isso aí já está na minha página, Vanderlei de Mello, TV posta na íntegra. Mas só esse trecho para você ver, Natália. A Superintendência de Relações com os Consumidores da Anatel publicou nesta segunda-feira, 18, a passado, determinado cautelarmente que as prestadoras de banda larga fixa se abstenham de adotar práticas de redução de velocidade, suspensão de serviço ou de cobrança de tráfego excedente após o esgotamento da franquia, ainda que tais ações encontrem previsão em contrato de adesão ou em plano de serviço até o cumprimento cumulativo das seguintes condições. Bom, aí que está, Natália, fala dos previstos em contratos. Mas o meu contrato é ilimitado, o seu é ilimitado, então eu acho que o nosso não podia mexer. Eu digo o seguinte, quem tem o contrato ilimitado, feito já o contrato, tem que respeitar o contrato. Então eu implanto daqui para frente, quem fizer o contrato, daqui para frente, sujeito às normas, mas não mexer no que já tem. O que já tem direito adquirido. Então eu, por exemplo, quando mudar isso aí, eu vou entrar com mandado de segurança da justiça. Pode contar com o meu que eu vou entrar lá. E outra coisa, pode entrar no juizado especial e pode entrar no juizado especial sem advogado. Tem até um modelo de petição correndo na internet, eu também vou colocar na minha página. Assim que eu alterar isso aí, eu vou colocar na minha página um modelo de petição, você preenche com a tua operadora o teu contrato e entra no juizado especial. Vamos entrar com milhões de ações em todo o Brasil. Já pensou o tanto de advogado que eles vão ter que contratar, Natália? Eles vão ter que contratar advogado, inclusive aqui em Poços. Nós podemos entrar aqui. Nós temos juizado aqui em Poços, nós temos uma vara federal aqui em Poços, temos juizado especial aqui em Poços. Você não vai precisar de advogado, não. Eu vou deixar um formulário pronto lá na minha página da internet, você preenche com a tua operadora, preenche o teu contrato e entra na justiça. Vamos botar esse povo para correr também, não dá facilidade para eles não.
Com certeza, doutora. A gente volta depois do intervalo falando, né, que a Anatel voltou atrás, até foi um questionamento de um dos telespectadores, mas voltou atrás? Voltou atrás mais ou menos, né? A gente precisa deixar isso bem claro, a gente volta com esse assunto depois do intervalo e também nós vamos trazer as participações do pessoal de casa, é rapidinho. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vanderlei de Mello. Nós estávamos falando um pouco sobre a questão, né, dessa possibilidade de se limitar a internet banda larga no Brasil. E aí nós perguntamos para a população, para o pessoal que está nos assistindo, o que eles acham a respeito desse assunto. Nós trouxemos aqui várias questões sobre essa falta de clareza nesse processo, sobre a Anatel não estar ao lado dos consumidores como deveria. Falamos sobre essa questão também de que a gente sabe que hoje as TVs estão perdendo e muito, principalmente por conta da internet, e nós sabemos que muitas emissoras também têm algumas partes aí dentro de empresas de internet, de operadoras. Então, são várias questões que a gente sabe, né, doutor? Nós já entramos bastante no mérito no nosso primeiro bloco, e agora a gente vai falar um pouco a respeito de que a Anatel teria voltado atrás, né, nessa situação. E aí ela teria proibido as operadoras de limitar a internet fixa. Então, a notícia que nós temos é que a Agência Nacional de Telecomunicações informou que operadoras estão proibidas no prazo indeterminado de colocar limite na internet fixa. A autarquia disse que tomou a decisão com base nas manifestações populares contra a medida de colocar franquia de dados. Mas, por meio de nota publicada numa rede social, a Anatel informou que até a deliberação do Conselho Diretor da autarquia, sem data para ocorrer, as prestadoras continuarão proibidas de reduzir a velocidade. Então, a gente já sabe que a partir dessa deliberação, nós teremos, né, a limitação da internet, fica bem claro. Lembrando bem claro que a Anatel não foi boazinha, não, foi a pressão popular. Nós tínhamos até um deputado aí, vou até citá-lo por questão de honra, porque ele merecia, o Celso Russomano. Ele chegou a gravar um vídeo que está correndo na internet aí, no qual ele se coloca à disposição para puxar essa linha de combate. Olha, não é a favor nem contra o deputado não, mas o trabalho dele ali, que ele colocou na internet, está no YouTube, você vai gostar de ver que foi um trabalho bem feito. Ele também está colocando uma petição à disposição do povo, viu? Para você copiar e mandar. Mas eu vou colocar na minha página também, do Vanderlei de Mello TV Posse, pode olhar que eu vou colocar lá. E entrem na justiça. A minha pode contar que vai entrar. Por quê? Porque eu acho que o meu contrato é um contrato ilimitado. Quem tem contrato ilimitado não pode alterar o contrato unilateralmente. Então tinha de me chamar, sentar, fazer um novo contrato. Não pelo lado de lá fazer. Então eu sou contra isso daí. De qualquer forma, a Anatel foi sensível, nesse ponto vamos reconhecer, mas foi sensível, não é porque é boazinha não, porque houve a pressão popular. E com a pressão popular ela recuou. Melhor assim, menos ruim. Doutor, então vamos para as participações. Gostaria que o senhor comentasse. Participação da Antonella, eu sou contra, mas para mim não faria nenhuma diferença, pois só faço uso da internet e do celular. O celular é aquele que talvez é o mais comum, é o mais prático, é o mais fácil. Mas você imagina nós, advogados, trabalhamos com processo judicial eletrônico, como é que nós vamos fazer sem internet? Não tem como. Temos a participação do Pedro, dizendo que é contra essa medida. Temos a participação da Helenice, eu sou contra, mas vejo isso como uma forma de monopólio. Assim, todos vão usar apenas o celular. Eu concordo com a expressão monopólio. Ela está correta. Embora não falamos disso textualmente no programa, mas está embutido sim. Há um monopólio. Por exemplo, quem não sabe que a Claro pertence à NET?
E os dois pertencem a quem? Vocês já imaginaram, né? Então, mais para frente vamos abordar esse assunto. Participação do Guilherme Sebastião, eu sou totalmente contra porque a velocidade da internet das operadoras já é horrível. Então com esse pacote vai ficar mais horrível ainda. Ótima segunda e uma excelente semana para você, para todos da TV Poços, para o Vanderlei, para os telespectadores e também que Deus proteja e abençoe seus familiares. Muito obrigada, viu, Guilherme? Participação do Guilherme. Ô, Guilherme, um abraço a você, obrigado pelas suas palavras. Você tem razão. Agora, contra o consumidor acontece tudo sempre, não é isso? Temos a participação do Tauan Reis, ele diz, boa tarde, Nath. Estaria eu sendo um tanto quanto conspirador por acreditar que esse lance de limitar a internet tem uma grande relação e até talvez fundamentação com o fato da internet estar de alguma forma diminuindo a dependência das pessoas da TV, em especial a TV aberta? Nós falamos isso aqui. Tem razão, concordo plenamente com você. É o que nós estamos falando. Se a TV é aberta hoje não quer seguir um padrão de uma TV educativa e quer colocar no ar essas porcarias de programa aí, vai perder feio mesmo. Aí começa a prejudicar o consumidor que usa a internet. Temos a participação do Lupércio Ferreira. Acho que como é hoje, já é um roubo e uma verdadeira porcaria de velocidade. Se piorar, temos que todos deixar de usar para quebrar esses ladrões legalizados. Olha que ele usou a mesma expressão, a gente não gosta muito dessa expressão, mas porcaria significa uma coisa que não é muito limpo, né? E ele tem razão, ó. O serviço é ruim, é péssimo e é caro. E nós não recebemos direito ainda. Temos a participação do Oswaldo Sandi, mas após as pressões a Anatel já não voltou atrás, nós comentamos. Voltou atrás. Voltou não sei atrás, por quanto tempo, mas viu? por quanto tempo não sabemos. Né, não sabemos por quanto tempo, tem que ser pensado também. A Batista disse internet sem limites, que continue assim. A Lúcia disse, acho que tem que ter uma investigação contra a Anatel, já que essa já havia também permitido a limitação da internet móvel, o que para muitas pessoas ainda faz muita falta. Ainda acho que essa instituição se preocupa mais com os interesses das operadoras do que com o próprio consumidor. Porém, unido, o povo não pode ser vencido. Você vê como o telespectador em casa está ligado no programa. Estamos dizendo isso, a Anatel, que é uma agência reguladora, criada por lei, para estabelecer relação de consumo, se tratar o consumidor, e o que aconteceu? Fica lá bandeando pelo lado das grandes teles. Tem razão, isso aí está errado mesmo. Participação do Elvio, nosso querido Elvio, que aguarda ligado na quarta-feira. Quarta-feira tem um guardando aqui, sou fã do Elvio, grande amigo. Elvio, ele diz, boa tarde, Natália e Vanderlei, sou totalmente contra, considero que a prática afronta o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o Brasil tem um dos piores e dos mais caros serviços de internet do mundo. Não é o momento de limitar, e sim de melhorar a prestação de serviço e diminuir o custo. Nos Estados Unidos e Canadá, há limitação, porém o serviço é de total qualidade e muito barato. Nos Estados Unidos, 1 GB custa 42 centavos de dólar, considerando o valor mensal de R$ 105 para 250 GB. Já no Canadá, 1 GB custa 65 centavos da moeda, considerando o valor mensal de R$ 97,57 para 150 GB. Ou seja, quer copiar que forneça as mesmas qualidades e custos. Depois de muita pressão, a Anatel proibiu limites na internet de banda larga por prazo indeterminado. Veja bem, o Elvio é um professor, ele nos ensinou. Vai pegando o exemplo dele mesmo. Para 150 GB, 97. Eu pago R$200 para 15 GB e nunca vi os 15. Olha só a diferença. 150 GB para menos R$100. Eu pago R$200 para 15 GB e nunca vi os 15. Obrigado pela sua colaboração, ajudou bastante essa informação. Com certeza, a participação do Geraldo José, isso é uma vergonha querer limitar a internet no Brasil, onde a internet pode ajudar as crianças a estudar, a desenvolver cultura, já que tantas crianças não estudam, muitas delas estão fora da sala de aula por falta de vagas. O problema dessas operadoras é que quanto mais elas ganham, mais elas querem ganhar e limpar o bolso do povo. Verdade, concordo com ele. Temos a participação do Pedro da Gruta de Botelhas. Abração para o Pedro, que nunca esquece da gente. Esse é fiel. Ele diz o seguinte, que é contra essa medida, diz que está tendo problemas com a operadora e que vai ir ao PROCON e manda abraço a todos. Um grande abraço para o Pedro. Doutor, o PROCON é uma boa saída também? É uma boa saída, mas se não resolver, talvez fuja um pouquinho da condição do PROCON resolver, mas você pode entrar no juizado especial.
E você não vai gastar nem um centavo. Aliás, não precisa nem de advogado. Você mesmo pode preencher o formulário. Como eu disse, logo vai estar na minha página na internet, lá na TV Pós, Vanderlei de Mello TV Pós, vai estar o formulário. Quem se sentir prejudicado entra na justiça. Não precisa de advogado nem gastar nada. Mariana, para finalizar, ela disse que a Anatel está tentando evitar reclamações e passeatas, pois ela já tinha dado um prazo para as empresas se adaptarem para a aferição dos dados. Vai pegar os consumidores de calças curtas, dando um direito adquirido nulo. Este tempo indeterminado é para as empresas se adaptarem. Nessa passeata eu vou, viu? Pode contar comigo que eu estarei lá. Sou o primeiro a reclamar. E olha, vamos brigar bastante, modéstia à parte, eu brigo bem. Doutor, queria agradecer mais uma participação do senhor aqui no programa. Como sempre, passa muito rápido. Muito obrigada. Mandar um abraço ao doutor Elvio mais uma vez. Quarta-feira estarei acompanhando aqui. Doutor Elvio, obrigado aí pela colaboração da semana passada. Natália, obrigado a você. E eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. E deixar bem claro, me perguntaram isso hoje. Quando você estrear o teu programa no TV Pós, você vai deixar para a Natália? Mas só se ela me demitir. Enquanto ela me demitir, eu fico nos dois. Então, o senhor está aqui com 2 empregos garantidos? Se Deus quiser, eu agradeço. É uma honra para mim. Obrigado, Natália. Doutor, muito obrigada. Mais um abração para o Elvio pela contribuição mais uma vez no programa. Queria lembrar que ou você pode acompanhar esse programa meia-noite na nossa reprise, ou daqui a pouquinho no YouTube. A gente vai subir o programa e você pode acompanhar através do canal. E ainda, né, eu deixo toda vez o link na página do Facebook, facebook.com/Ponto de Vista TV. Tem mais outros lembretes. A partir das 4 da tarde você confere mais uma edição do Carol Online. E eu gostaria também de convidar você para assistir o Poços agora, todos os dias, 11h30 da manhã e com reprise antes do Telefatos, também um programa jornalístico que você não pode perder. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista. Até lá!